Bicicletas gravel e bicicletas ciclocross são a mesma coisa? Tem alguma diferença? Bom, primeiro, tem sim, mas você sabe quais são? Acompanha nesse vídeo que você vai entender as características de cada uma dessas modalidades e a diferença entre elas. Vamos lá que você nunca mais vai se enganar. Bora! Fala pedaleiro, beleza? O meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo ao canal Pedaleiro Brasileiro. Bom, a ciclocross e o gravel, eles vêm de uma pegada muito parecida, então elas são facilmente confundidas, ainda mais que visualmente, para quem não entende muito, elas se parecem com uma road, com uma speed, né? Aquelas que vão no asfalto, que tem o guidãozinho para baixo. Para quem é leigo, é tudo igual. Mas a gente que pedala e gosta mais, ou para você que está querendo saber um pouco mais da diferença entre elas, saiba que elas são bem diferentes. E você vai entender o que faz com que ela seja de uma modalidade ou da outra e qual é a principal diferença entre elas. Aqui você vai entender, tem tudo bem detalhadinho. Acompanha, não perde até o fim que você vai ver um comparativo entre as duas para ficar bem definido. Mas vamos lá, começando então pelo ciclocross. É uma categoria que ela é desenhada principalmente para competições. Então aí começa a diferença entre o gravel e o ciclocross. Não que você não tenha competições de gravel, tem sim, mas elas são diferentes, vocês já vão entender. As competições que são do ciclocross, elas têm características muito marcadas por terrenos muito acidentados, percursos geralmente pequenos, ali de 2 a 5 quilômetros, muito rápidos, entre 30 e 90 minutos, 1h30, e com altíssima intensidade. Então essa é a característica de uma prova para a categoria ciclocross. Além disso, os terrenos costumam ser extremamente acidentados, com várias raízes, rochas, pedra solta, muita coisa para atrapalhar no percurso. Se você está lá atrás dessa comparação e está gostando de ver o conteúdo, não esquece, deixa o like, nos ajuda muito. Mas vamos lá, bora pro vídeo que tem muita coisa para falar ainda. Por isso que frequentemente você vê o ciclista por boa parte do percurso. E por isso mesmo você costuma ver nos quadros da gravel um desenho ali com a junção do top tube com o city tube. Tem um desenho mais arredondado para que fique mais confortável no ombro mesmo, né? Elas são bicicletas muito leves, mas que ergonomicamente aquilo lá encaixa no ombro, fica mais confortável de ser levado. Tem gravel também que tem aquele desenho, outras bicicletas também, mas ele é difundido mesmo no ciclocross para essa finalidade. Essas bikes também possuem, na sua maioria, pneus mais estreitos do que a gravel, né? Com 700 por 33, é uma medida padrão para as bicicletas de ciclocross. Também temos engrenagens mais reduzidas para retomada, justamente porque você tem terrenos mais acidentados, frequentemente você perde muita velocidade e precisa da retomada. Então, coroas mais reduzidas te dão maior rendimento na retomada e não preza tanto assim velocidade final com uma coroa grande. Entendemos qual é o mundo da ciclocross? Então, provas curtas, altíssima intensidade, muito obstáculo, retomadas constantes, em muitos pedaços do trajeto a gente precisa carregar a bike no ombro. Beleza, agora vamos para a gravel e depois a gente vai comparar uma com a outra numa tabelinha para ficar bem fácil. A gravel é o oposto. Enquanto a gente tem provas muito curtas, a gente tem como característica na gravel conforto. Quadros com geometria mais alongada, mais confortável para o ciclista para passar o dia todo pedalando se for o caso. A gente vê frequentemente as gravels sendo usadas para cicloviagens. Por quê? Distâncias muito longas, período muito longo do ciclista em cima da bike. Além disso, furações em diversos cantos do quadro, né? Garfos, do triângulo traseiro, do top tube, enfim, para a gente colocar um monte de alforge e levar barraca, levar roupa, levar o que for preciso para uma viagem longa. Então, frequentemente ela é usada em cicloviagem, cicloturismo, por ter um conforto muito maior. Além disso, ela também geralmente tem pneus mais largos,
700 por 38 é a medida que a gente mais vê, mas a gente já tem visto gravel com pneu maior ainda, 700 por 40 por 42 e até maior. Também costumamos ver as gravels frequentemente saindo de fábrica com relação de road, com relação de speed, ou seja, engrenagens coroas maiores, justamente porque ela não costuma ter terrenos tão acidentados assim quanto o ciclocross para ter a coroa menor. Então a gente preza mais por uma velocidade mais constante. Então a gente não precisa de retomadas. A gente pode ter coroas maiores, 50 na maior por 34 na menor, por exemplo, ou os Shimanos GRX que vem com 46 dentes. Agora resumindo então, a gente vai ter o ciclocross e a gravel. Vamos colocar aqui os pontos para a gente entender a diferença de um com o outro, para comparar bem. Ciclocross, percursos menores e mais curtos. O gravel, trechos de longa distância e grande duração. Ciclocross, terreno muito acidentado e com retomadas constantes. O gravel, terrenos mistos e estradões. Ciclocross, menor conforto e mais agilidade. Gravel, menor agilidade, mas muito mais conforto. Aqui, pneu 700 por 33 como padrão, gravel 700 por 38 ou até maiores. Ciclocross, coroas mais reduzidas para retomadas, gravel, coroas maiores, velocidades constantes, menos peso possível, menos acessórios possíveis na bike, para ficar mais leve possível. E o gravel, a gente possui bagageiros e transportes de N acessórios. Você já andou de ciclocross ou sabia dessa diferença entre esses dois mundos? Comenta aqui embaixo comigo e fala pra mim o que é mais interessante pra você. Você gosta mais de uma ciclocross ou de uma gravel? Agora sabendo que tem diferença entre elas. Pessoal, não se esquece de deixar aquele like, nos ajuda demais. Informação rápida aqui, sempre vem pra vocês. Então vai lá, deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma notícia, nenhum vídeo desse mundo do ciclismo que a gente está sempre trazendo para você. Reviews, dicas, lançamentos estão sempre por aqui, você não pode ficar por fora dessa. Ativa o sininho para você receber todas as notificações. Siga a gente lá no Instagram, @pedaleiro.brasileiro. A gente está sempre conversando por lá. Eu também aviso quando saem os vídeos e outras informações, lanço os vídeos lá também. E se você também quiser conversar comigo, manda uma mensagem lá no Instagram. Eu sempre estou por lá falando com todo mundo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Um grande abraço, valeu e tchau!